Entrevista de Roger Machado após a derrota do Inter para o Fortaleza. Olha o que ele disse. Eu gostaria de analisar, né, individualmente cada jogo, né, mas também olhar com olhar ampliado de todo o processo. Né. Penso que esses últimos 3 jogos nos deram questões importantes, né, os resultados ruins e dentro de cada jogo o cenário que nos mostrou muitas vezes adverso e a gente conseguiu se recuperar dentro da mesma partida. Né, mas o que, o que eu falei para os atletas agora ao final do jogo, antes de desejar boas férias para eles, foi justamente que os 3 maus resultados do final dessa campanha não apagariam o que nós fizemos na campanha de recuperação e classificação direta para a Libertadores, fazendo um grande ano com 16 jogos de invencibilidade, mas também nos mostravam, né, em alguns aspectos que nós precisamos evoluir, né, que nós mantivemos a corda esticada durante, né, todo o campeonato, e é impossível mentalmente, né, você vindo de todo o cenário que a gente já frisou muitas vezes, né, você conseguir fazer essa temporada como a gente fez de recuperação, mas também que nos mostra, né, que a gente precisa evoluir em alguns aspectos, sobretudo nessa mentalidade de sempre buscar a todo momento, né, dentro da adversidade do jogo, mas entender que jogos desse nível, com adversários que os últimos 3, né, que nós enfrentamos, qualquer detalhe faz a diferença contra. Né, e que a gente precisa constantemente, diariamente, né, se fortalecer mentalmente, né, e ter essa atitude, né, de positiva relacionada ao que a gente pode conquistar e trabalhar para se manter motivado sempre. Né? Como disse, os últimos 3 jogos, né, depois da classificação, né, naturalmente você baixa um pouco a guarda, né, mas só que, como eu falei, os últimos 3 jogos era contra os adversários que nós disputamos o campeonato inteiro. Né, e os adversários mais mobilizados para esse momento fizeram a diferença contra a gente. Né, sobretudo depois que a pequena possibilidade de título, que foi de fato o que nos motivou e o que nos alimentou até o final, ela se esvaiu, a gente desmobilizou um pouco. E as adversidades vão vir porque nesse nível qualquer detalhe faz a diferença. E que eu frisei para os atletas justamente isso. Nós vamos enfrentar, nós com a virtude deles, nós conseguimos classificar novamente para o maior torneio intercontinental da América. Né, continental da América. E esse nível, né, por vezes, de deslize mental, né, de pouca força, né, na construção de um cenário sempre de adversidade, pode fazer a diferença. Né? Mas que bom que aconteceu agora, né, no final, e que não prejudicou, né, a bela campanha, né, que a gente fez de recuperação no campeonato. Roger, eu queria pegar essa tua última observação que tu disse, que bom que aconteceu agora, que podia acontecer, né? Em termos de objetivos que o Inter ainda tinha do campeonato. Esse finalzinho, assim, ele liga um sinal de alerta para o ano que vem, e você falou que tem algumas coisas a evoluir. Essas questões que tem que evoluir é questão de jogo ou, de repente, é questão de grupo? De grupo que eu digo, assim, de formação de grupo, até de alguma estrutura assim de departamento de futebol, para chegar numa outra situação melhor que essa desses últimos 3 jogos. Na verdade, quando eu disse que bom acontecer agora, é porque inconscientemente, né, o relaxamento fez com que esses 3 jogos que a gente alternou bons e maus momentos dentro do jogo, o jogo de hoje para mim ele foi ruim do começo ao final, né, mas o jogo contra o Botafogo, né, as circunstâncias da partida, a gente foi derrotado em casa, mesmo sendo superior e criando muito. O jogo contra o Flamengo, um segundo tempo, vindo de um primeiro tempo muito ruim. Hoje foi um jogo ruim por completo. Né, e isso inconscientemente, né, o relaxamento desse final de ano, que faz com que você, numa dividida que você vai com uma energia X, você diminui um pouco, numa bola que você acredita que o colega possa tirar, mas não consegue, você diminui um pouco a velocidade, não faz a cobertura como deveria. Né? Então, vamos dizer, esses detalhes é que nos dão a certeza que a gente
que a gente relaxou no momento que poderia e isso não aconteceu durante a competição, né? Por exemplo, nós tomamos 2 gols de bola parada nos últimos 2 jogos, né? Nós pegar nossa média de gols de bola parada, ela é muito baixa perto da média do campeonato. Então isso denota, né, um descuido, né, emocional em função de tudo que aconteceu e a gente ter conquistado os objetivos que nem se imaginava, na verdade, né? Esse ano inteiro, mas dos males, né, o menor, né, e que a gente aprenda o mais rápido possível, né, a manter a corda esticada sempre, né, mas infelizmente não dá. Com relação à questão emocional, né, mental, né, de você estar sempre brigando para não permitir você ter uma baixa de energia. Com relação a grupo, né, o que nos mostrou é que justamente, né, a gente tem coisas a evoluir, né, individualmente, né, que os nossos jovens, eles são jovens, né, eles vão oscilar, que quando você não tem um grupo completo, né, você de alguma certa forma você sofre não pela qualidade dos jogadores, mas pela característica diferente que o jogo acaba assumindo. Né, na ausência do Alan, nos 2 jogos, a gente sem o meia de centro, a gente flutuou com o Tabata e o jogo acaba, e 2 atacantes, o jogo acaba acontecendo muito mais pelos meios corredores e corredores laterais, né, e não pelo centro do campo. Isso muda um pouco a dinâmica do que a gente vinha fazendo, né? Então foi importante para a gente entender algumas coisas desse processo, entender se a gente pode evoluir ou não dentro desse modelo com 2 atacantes, se vai precisar mudar a estrutura inteira para que isso funcione, e nos dão algumas outras certezas, né? Que quando a gente se manteve no nível de corda esticada todo o campeonato, ou quase todo o campeonato, a gente se mostrou uma equipe que pode competir com qualquer um. Roger, aqui. Você, nesses últimos jogos contra o Botafogo e agora também contra o Fortaleza, você testou essa alternativa tática diferente que você mesmo falou. Hoje, um time em um losango até diferente do que tentou contra o Flamengo, né, com o Gustavo Prado, Tabata, Bruno Henrique. De alguma maneira, a análise tática em cima desse... A gente não sei se pode dizer um teste nesses últimos 2 jogos para a temporada de 2025. A análise tática que tu tem para levar como base o que foi apresentado hoje para o ano que vem, ela fica um pouco prejudicada justamente pelo fator anímico, pelo fato de que o Inter relaxou e talvez não dê para tirar as conclusões precipitadas desse teste para levar para o ano que vem? Perfeito. Fica prejudicado, né? Porque a gente sabe que, né, fica prejudicado pela característica do adversário, né? Que é o adversário que explora muito as costas, né? Que não vê problema nenhum em te oferecer a bola e contra-atacar em velocidade. Né, que o tempo, por vezes, dá para permitir, como a gente estava com 2 atacantes, o tempo para permitir que o Tabata flutue para dentro do campo, saindo da beirada, ele demora um pouquinho mais, então a gente precisa de um pouquinho de jogo mais apoiado para permitir que o Tabata saia do lado, venha para o centro. Né? Então fica prejudicado, mas também me mostra algumas alternativas importantes, né, que daí é preciso evoluir dentro desse modelo. Mas não foi só pelo desejo de ver os jogadores atuando junto, mas foi também pela imposição dos desfalques, né, que nós tínhamos no final de ano. Né? O Wanderson fora, né, o Wesley, né, infelizmente fora, o Alan, né, não era alternativa. Né? Então, os desfalques acabam prejudicando o entrosamento, né? Embora sempre a gente conseguiu, com 1 ou 2 ausências, sempre manter o modelo, mas também, de alguma forma, prejudicam, né, em função do final de ano, de todo o desgaste. Né? Então, tem que olhar com uma lupa. Né? Olho muito mais o jogo do Botafogo, né, do que propriamente esse de hoje.